O assunto que vamos estudar de geografia hoje é a paisagem e a vida na cidade. Conhecendo a cidade. Na cidade há muitas casas, ruas, prédios, lojas, escolas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Na cidade, as construções ficam bem próximas uma das outras. Por isso, dizemos que a cidade é um espaço de aglomeração e da concentração de construções, de pessoas, de veículos e das mais variadas atividades econômicas. Nós usamos a palavra aglomeração para dizer que tem muitas coisas umas próximas da outra. Por exemplo, a aglomeração de pessoas. Na cidade, a característica é exatamente essa, a aglomeração de pessoas, de casas, de lojas, de veículos. Observe agora algumas paisagens urbanas, algumas paisagens na cidade, como por exemplo a cidade de Vargem Bonita, no estado de Minas Gerais. Foto de 2017. Aqui nós temos uma paisagem da cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, 2016. Essa paisagem vocês podem observar muitas fotos. São a paisagem da cidade de Goiânia, estado de Goiás, de 2015. Vocês estão observando como muda a paisagem de uma foto para outra? O item 1 vai dizer assim: quais as diferenças que você observou entre essas paisagens dessa cidade? Nós vamos observar quais são as diferenças. O que eu observei nas diferenças das cidades é os tipos de construção de uma para outra. O que eu pude observar é que é possível observar que tipos de construções em algumas cidades há mais casas e em outras há mais prédios. Essa diferença é entre a altura, prédios altos, casas que são baixas. Há um outro tipo também de diferença também que vocês podem observar. A vegetação, a natureza. Tem lugar que tem espaço com mais arborização, ou seja, com mais espaço para a natureza. O que nós podemos observar é que na foto de Vargem Bonita há uma arborização maior. É uma cidade típica do interior, nós estamos observando, e ela tem uma arborização maior, uma separação de arborização na cidade maior. Já na segunda foto, nós podemos observar que essa cidade ela tem uma parte reflorestal maior, uma mata, parte de mata. Já na última foto que nós vimos, nós podemos observar que a arborização, a parte que vem da natureza, ela é bem pequena. Ou seja, tem cidades que tem mais, tem cidades que tem bastante, tem cidades que tem muito pouco. Vamos para o item 2. Qual é a pergunta? O que é comum entre todas elas? Comum é o que é igual, Observar o que é semelhante entre elas. Se a gente observar o que é comum entre elas, nós vamos encontrar a definição para que a gente possa entender. É comum, ou seja, semelhante, igual, a proximidade de construções uma das outras, a grande quantidade de casas e prédios, vegetação ou diminuído o espaço para a construção. Essa é a semelhança entre elas, São as casas, construções, O espaço que foi separado para construções e o espaço para a vegetação. Nós podemos observar que a natureza perdeu espaço para a modificação, a construção do homem. Então, é comum entre elas a diminuição do espaço da natureza. Item 3, continuando. Você considera urbano o lugar onde você vive, por quê? Você deve ter percebido que na paisagem urbana quase nós só observamos mais os elementos da natureza em suas formas original. Esses elementos foram retirados ou transformados pelo trabalho humano. Por isso dizemos que a cidade é uma construção humana. Ou seja, o lugar onde você mora tem muitas casas, muitos prédios, muitas lojas,
muitos edifícios ou mais natureza? Qual é aí que você considera urbano ou não? Tem padaria, lanchonete, supermercado, farmácia, lojas. Como é o lugar onde você mora? Vamos continuar. Você deve ter percebido que na paisagem urbana quase não se observa mais a natureza em sua forma original. Essa transformação se dá pelo trabalho humano. Por isso dizemos que a cidade é uma construção humana. Então, para fazer as construções, muitas vezes eles cortam as matas, limpam o espaço e começam as suas construções de prédios e casas. E na beira dos rios, muitas vezes eles desmatam para construir bem pertinho da beira dos rios. Fazem ponte por cima e aí há uma transformação do ser humano ativa sobre aquele espaço, modificando a paisagem natural. Esta construção humana, que não vem, né, da natureza, que não foi Deus que fez, que já veio pronta, é uma construção urbana, é uma construção que foi feita pelo homem, de casa, carros, né? Os animais, a floresta, tudo foi Deus que mandou, mas essas outras coisas é uma construção humana, ou seja, urbana. Vamos continuar. Observando a imagem acima, nós observamos parte da cidade do Recife. Essa parte da cidade foi observada em visão vertical, ou seja, de cima para baixo. Vamos agora dar continuidade às nossas perguntas. Item 4. Quais elementos aparecem nessa imagem? Temos os elementos naturais e os elementos culturais. Os naturais foram aqueles feitos por Deus. E os culturais são aqueles que o homem quem fez a modificação. Então, vamos ver aí. Nós observamos que tem ponte, casas, prédios, árvores, água, todos os elementos juntos. Então, vocês mesmos vão encontrar rio, lago, pontes, ruas, ferrovias, árvores e outras construções. Então, observando a imagem detalhadamente, vocês vão chegar às respostas que foi pedida aí, que é muito simples, né, de se observar. Então, vamos agora para o item 5. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou culturais? Predominam o quê? Que tipos de elementos são esses? Os elementos naturais são quais? Os que Deus fez, que vêm da natureza pronta. E os culturais são os quais? São aqueles elementos em que o homem modificou e que o homem tirou e colocou ali na natureza. Então, vocês vão ver qual desses elementos tem mais, naturais ou culturais. Nós observamos para a imagem, nós vamos perceber, né, que há muitas casas de construção, há muitas pontes e poucas arborização. Então, nós vamos que o elemento cultural, ele predomina, ou seja, ele é maior do que o elemento natural. Agora, nós vamos observar o mapa da página 65. Nesse mapa, nós podemos observar a planta da cidade do Recife, feita com base na imagem da página anterior. Nós podemos observar aí, através da legenda, se vocês olharem embaixo direitinho, que tem os rios e lagos, que é representado pela cor azul. As pontes por esse tracinho. E ruas por esse tracinho mais apagado. E esse tracinho, só, ferrovias. Esse pontinho verde por árvores e esse quadradinho amarelo é representado pela arborização, ou seja, as árvores. E o amarelo é representado pela área de construída, ou seja, urbana, a área que o homem construiu, tá certo? Essa é a resposta dos quais são os elementos representados nessas plantas, que é a questão 6. Agora para a pergunta de número 7. Na legenda está faltando os símbolos de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Vamos voltar lá para o mapa. Observem aí que tem um elemento que ficou sem o símbolo. Vamos ver qual foi no mapa? Sim, foi isso mesmo. O rio. Você pode ver que o rio não tem uma legenda. Você vê que o lago tem, mas o rio não tem. Então, você vai criar um símbolo aí que represente esse rio, certo? Item 8.
Quais elementos representados na planta existem no lugar onde você vive? É uma pergunta. Aí você vai observar no seu lugar onde você mora. Será que aqui tem rios? Será que aqui tem lagos, pontes, ruas, ferrovias, árvores, área de arborização, ou seja, florestas? Será que aqui tem construções feitas pelos humanos? Aí você vai observar e vai responder, certo? É uma resposta pessoal. Pronto, por hoje é só. Tire uma foto e mande para a tia da atividade, certo?